precisei voltar aqui para fazer uma outra reflexão, tá? Mas vou colocar esse vídeo provavelmente em um outro dia, não vou colocar hoje, junto com o que vocês já viram, tá? Continuando aqui o texto, né, que eu tava lendo de Atos dos Apóstolos, a parte onde Pedro curava, enfim, a sombra dele curava, vem aqui a parte embaixo que diz assim: os apóstolos são perseguidos, né? E aí vem várias partes aqui que eles mandam prender os apóstolos. Aí um anjo vem, abre a cadeia lá, né? A cela onde eles estão e leva eles embora. Aí eles vão pro templo, ensinam, enfim. Aí tem uma parte interessante aqui que Pedro diz assim, né? Quando ele é interrogado lá pelos grandes sacerdotes. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: nós devemos obedecer a Deus e não a pessoas. Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou. E Deus o colocou à sua direita como líder e salvador para dar ao povo de Israel oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem. E aí vem o contexto aqui que Gamaliel chama, né, Gamaliel, um fariseu lá do conselho, enfim, chama e dá uma sugestão de não fazer nada com esses homens, porque se for verdadeiramente algo do Senhor, a palavra de Deus, por mais que eles prendam e matam esses discípulos, vai continuar se propagando porque vem verdadeiramente de Deus. E se for de homens, vai desaparecer porque não vai ter força. Enfim. E aí, eu lendo aqui uma parte, quer ver? Deixa eu ver aqui. Aí, pra tipo o finalzinho, né? Onde ele diz o que eu tava falando assim: portanto, nesse caso de agora, não façam nada contra estes homens. Deixe que vão embora, porque se este plano ou este trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois neste caso estariam lutando contra Deus. E aí vem assim: o conselho aceitou a opinião de Gamaliel, então chamaram os apóstolos, presta atenção, chamaram os apóstolos e os chicotearam, e aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Ponto. Depois os soltaram. Aí vem a parte impactante que o Senhor Espírito Santo na hora falou. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, depois de terem sido chicoteados. Muito alegres porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Na hora que eu li isso aqui, o Espírito Santo, né? E a gente, quando é insultado assim um pouquinho, quando uma irmã ou um irmão da igreja, ou enfim, alguém do trabalho, fala algo sobre nós queremos paralisar a obra do Senhor. E isso também que eu estou falando tem a ver com o vídeo que eu falei com vocês que eu fiz e postei lá no canal do YouTube, né? De coisas que acontecem em nosso meio, no templo físico, igreja, e muitas das vezes a gente se afasta, a gente se entristece porque, enfim, o irmão me olhou torto. Gente, vocês têm noção de que esses apóstolos foram chicoteados, tá? E eles saem depois de serem chicoteados alegres, porque Jesus viu favor neles, Jesus achou eles dignos. Olha só, eles dizem, né, que porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. Aonde já se viu? Vamos colocar nos dias de hoje. Tô lá na igreja, eu tô ali na rua, na praça, falando de Jesus, anunciando o evangelho, dizendo se arrependam, busca o Senhor, nananã, enfim, batizando. Aí vem a polícia, me prende, dá-lhe uma coça em mim e aí depois me solta. E aí eu saio da cadeia feliz e contente. Jesus, muito obrigado, Senhor, obrigado por me usar, obrigado pelo privilégio de poder ser achado digna de falar de Ti, simplesmente pelo fato de eu ter sido chicoteada, presa e ser solta e poder ter o privilégio de continuar a falar de Jesus.
mais um tapa na cara da gente, tá? E a gente fica aí cheio de mimimi com os irmãos e irmãs, com as coisas da vida. Ah, que eu não vou fazer a obra do Senhor por causa disso. Ah, e isso é pra mim também, tá? Porque esses dias aí eu andei, não é questionando, né? Mas às vezes a gente se sente muito insegura. E eu falei com o Senhor, Senhor, eu não acho que eu tenha capacidade pra isso. Eu acho que às vezes eu falo nada com nada. Eu às vezes falo que eu às vezes acho que eu tô falando e ninguém tá, sabe? Acho que eu tô falando e não tem nenhum fundamento, acho que eu tô falando, tipo, tudo errado. Enfim, e aí isso também é uma resposta pra mim, né? Porque primeiro o Senhor fala conosco pra depois falar com outras pessoas. Então fica aqui também mais uma reflexão de que é um privilégio pra nós hoje em dia, tá? Falar de Jesus abertamente. E esses homens, eles passaram por coisas muito piores do que passamos hoje em dia, e mesmo assim eles tinham prazer e alegria em falar do Senhor, mesmo sabendo que eles poderiam ser mortos. E se você for ler a Bíblia, você vai ver de várias mortes, né, dos apóstolos que foram assim terríveis. E é isso. Então que a gente não venha mais correr do nosso chamado, que a gente não venha mais correr de falar de Jesus, independente do seu jeito. Igual eu tenho um jeito meio, enfim, sou muito assim, povão, falo, enfim, falo algumas coisas erradas, né? Mas tô procurando aprender, me aperfeiçoar mais, me aprofundar mais nas coisas do Senhor, para poder ter mais sabedoria, mais entendimento e falar as coisas mais certinhas, né? Mas quando o Senhor quer, Ele que faz, Ele coloca as palavras na nossa boca e através do Espírito Santo que habita em nós, Ele alcança, né, quem tem que ser alcançado. Então é isso, mais uma reflexão, vamos parar de mimimi, tá bom? Não fiquem tipo assim, eu vou sair da igreja porque, pelo amor de Deus, você nem chicoteada foi pra ficar com esse mimizinho todo aí. Então é isso, gente. Até a próxima, porque agora, todas as vezes que eu ler aqui, eu achar uma reflexão boa, eu vou vir compartilhar com vocês, tá bom? Então, se você também ainda não foi lá no meu canal do YouTube, vai lá, tá bom? Assistir, porque eu também vou estar postando as coisinhas por lá. E aproveita aí, se você não conhece o canal do YouTube, vai lá maratonar os podcasts, né, que teve há um tempo atrás, e só Deus sabe quando o podcast vai voltar. Porque esse foi um projeto dele, e quando ele achar interessante, a gente volta com o podcast. Então é isso, tchau, até a próxima.